Oi, voltando. A matemática agora, tá? Aulinha de matemática. E também corrigir, né? Corrigir as atividades, né? Ficou 2 atividades lá para trás sem corrigir. Então, vamos corrigir elas. Lá na página 124. Mais provável ou menos provável? Então, Clara e Leonardo vão brincar de formar palavra com dados, de sílabas. Veja o modelo dos dados que eles vão usar. Então, tá aí os dados, né, aberto com as sílabas. Para verificar a chance de ocorrer um determinado resultado, é necessário conhecer todos os resultados possíveis. Por isso, Clara e Leonardo elaboraram um quadro com as possíveis combinações. Ajude a completar o quadro com todos os resultados possíveis dos lançamentos, considerando que o dado 1 sempre é lançado primeiro. Então, tá lá resultados possíveis do lançamento dos dados, né? Então, vamos supor que lançou lá o dado 1, que deu lá. E o dado 2 também deu lá. Então, ficou lá. Isso já tá lá, né? Já tá tudo feito lá. O segundo lá, aí vocês vão responder, né? Lá do terceiro quadro em diante, né? Do segundo quadro em diante, vocês vão começar a responder. Então, qual que deu aquele primeiro dado lá lançado para você responder? Porque os outros já estavam feitos, né? Então, o primeiro jogador deu Fá. E o segundo jogador também ficou Fá. Então, ficou Fá, Fá. Aí lá no outro, o primeiro jogador jogou Fá e o segundo jogou Dó. Então, ficou Fá, Dó. Então, continuando, né? Então, ficou Fado, aí depois ficou Face, Fada. Aí lá na quarto quadrado lá, Dofa, Dodo, Doce e Doda, né? Foram jogando o dado e foram formando essas palavras. Jogador 1, jogador 2. Então, a prof está falando as palavras que foram formadas, que ficou para você preencher, tá? Aí lá no penúltimo quadradinho lá, ficou Cefa, Cedo, Cc, Seda, Dafa, Dado, Dace e Dadá. Então, essas foram as palavras que conforme foi jogando dados e formaram, né? A maioria já estava lá e você formou as outras lá. Agora faça o que você pede. Quantos são os resultados possíveis? Quantos resultados deu lá? É só você contar todas. Aqui já tinha feito, né? E as que ficou para você fazer, porque uma já estava com as palavras formadas. Então, foram 36, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, foram formadas 36 palavras. Pinte no quadro os lançamentos que formam palavras que existem. Não valem nomes próprios e apelidos. Então, era para você pintar lá no quadro só palavras que existem, né? Quais que são as palavras que não valem apelidos e nem nome próprios, né? Se tem algum lá que vai dar algum nome ou algum apelido, então não vale. Então, é para você fazer só as que... É para você pintar só as palavras que existem. E quais são as palavras lá que você teria que pintar?
lado, lace, lada, fala, ceia, daia, naná, nado, nada, fana, fado, face, fada, dona, doce, cena, seda, cedo, dana, dado e dada. Então, essas palavras que você teria que pintar aqui, tá? Aqui no quadro. E depois que você pintou as palavras, você vai anotar ela aqui, ó. Quantos lançamentos formam as palavras que já existem em nosso idioma? Quais são elas? São 21, né? Então, são 21 palavras que já existem. E elas são essas que a professora falou, né? Então, você vai anotar elas ali, tá? Então, você vai pintar lá no quadro essas 21 palavras e depois vai anotar elas ali, que são essas palavras, tá? Que a professora falou, tá bom? Aí, na letra D. Quantos lançamentos formam as palavras que não existem em nosso idioma? Quais são elas? Quais que ali, tipo assim, né? Lala, Lana, pode até ser algum apelido, alguma coisa, mas está pedindo para você não fazer apelido, né? Então fica como que se ela não existe. Lafa, nala, nasce, fafa, doia, dofa, dola, dofa, dodo, doda, cefa, cecê, dafa e dace. Essas foram as palavras que formaram que não existem, tá? Então, lá as que existem, que a professora falou, e essas são as que não existem. Marca um X na situação que tem a maior chance de acontecer. Justifique sua resposta oralmente. O lançamento dos dois dados forma uma palavra que já existe? Sim, né? O lançamento dos dois dados forma uma palavra que não existe? Não, então você vai colocar lá no sim, né? O lançamento dos dois dados forma uma palavra que já existe. Que nem deu lá, né? Vários lá deu palavras que já existem. Nesse caso, as duas opções são resultados possíveis para o lançamento de dois dados. Dizemos que há maior chance de um resultado acontecer quando dentro de um quadro de possibilidade houver mais casos que favorecem esse resultado. Então, ficou respondido, né? Então, na letra E, você vai marcar um xizinho lá na primeira. O lançamento dos dois dados forma uma palavra que já existe. Aí, então, na página 126, tem outra brincadeira lá, né? A matemática do dia a dia, que é uma brincadeira de pedra, papel, tesoura, que chama o jogo-em-pó, né? Quando duas pessoas brincam, né? Colocam a mão para trás, aí eles falam, pedra, papel, tesoura. Aí se um fazer a mão fechada e o outro aberta, né? Agora vamos supor que os dois jogam fechada, então daí dá empate. Então lá preencha os quadros abaixo com todas as combinações possíveis dessa brincadeira. Aí tem o jogador 2, né, que está lá escrito de roxinho, e o jogador 1, que está de laranja. Então, qual que deu a primeira jogada lá? O jogador 1 jogou a mão fechada e o jogador 2 também. Então, ficou pedra e pedra, né? Aí, na segunda, o jogador 1 jogou a mão aberta e o jogador 2 também jogou a mão aberta. Aí ficou
papel e papel. E no terceiro, o jogador jogou tesoura e o jogador 2 também jogou tesoura, né? Daí ficou tesoura e tesoura. E assim, né? Então, o primeiro lá ficou pedra e pedra, empatou. O segundo ficou pedra e papel. E o terceiro, pedra e tesoura. O quarto, papel e pedra. O outro lá, papel e papel, papel e tesoura, tesoura e pedra, tesoura e papel, tesoura e tesoura. Então, houve quantos empates, né? Houve 1, 2, 3 empates. Então, agora pinte de verde os quadros que representam empate. Então, esses que empatou, você vai pintar de verde. De laranja, o que representa a vitória do jogador 1. Qual que um ganhou? Vai pintar de laranja. Aquele lá, o pedra e tesoura, papel e pedra, e tesoura e papel. Esse você vai pintar de laranja, né? Que foi os que o jogador 1 venceu. E de roxo, o que representa a vitória do jogador 2. Qual que é para você pintar de roxo? Aquele primeiro lá, pedra e papel, papel e tesoura, tesoura e pedra. Então, ficou 3 cada um, né? Você vai pintar 3 verde, 3 laranja e 3 roxo, tá? Então, ficou assim o jogo lá. Quantas são as diferentes possibilidades de jogadas no jogo do Jogo-em-Pó? São 9, né? 9 diferentes jogadas. Escolha a situação mais provável e justifique haver empate ou um dos jogadores vencer. Então, é mais provável que os 2 jogadores vençam, né? Pois há 3 possibilidades de empate e 6 de que algum jogador vença. Então, é mais provável que um dos jogadores vença. Então, você pode marcar lá, né? Um dos jogadores vencer. É mais provável, você pode escrever lá embaixo, né? É mais provável que um dos jogadores vença, pois há 3 possibilidades de empate e 6 de que algum jogador vença. Escolha a situação mais provável e justifique haver empate, ou jogador 1 vencer, ou jogador 2 vencer. Qual será a situação mais provável? Todas essas situações têm a mesma probabilidade de ocorrer, pois todas têm 3 possibilidades. Então, é provável ocorrer todas as situações, né? Pode haver empate, pode o jogador 1 vencer e pode o jogador 2 vencer, né? Então, essa é a situação, né? Todas essas situações têm a mesma probabilidade, né? De vencer. Jogue com um colega Jogo-em-Pó 10 vezes e anote o vencedor de cada jogada. Depois responda se é possível que o mesmo jogador vença as 10 vezes. Então, você não precisa, né, jogar, né? Não precisa jogar. Se você quer jogar com alguém, você joga, né? Para ver se existe essa probabilidade. Mas é possível, mas é improvável, né? A resposta lá. É possível, mas é improvável, né? Que um jogador, que é possível que um mesmo jogador vença as 10 vezes, né? Pode ser até possível, mas é improvável. Então, essa é a resposta lá, tá? Porque, né? Então, então, ficou corrigido aí, né? Até a página
127. Agora, a prof quer que vocês peguem lá o... Lembra do material complementar de matemática? Então, eu vou dar uma atividade lá, tá? Então, vocês fizeram, né, até a página 24, né, lá para trás. Aí, como nós pulamos nessa matemática aqui, nessa apostila, nós vamos pular nessa também, tá? Aí, vocês podem pular lá. Vocês podem vir para a página 45, tá? A página 45, que é a matemática e a ciência. Você lembra que nós fizemos lá para trás? Então, neste livro aqui, nós ainda estamos, né? Então, é para vocês para vocês verem o que vocês fizeram já, né? Para vocês não esquecerem. Então, está respondendo ali para ver se vocês ainda lembram, né? Do que vocês aprenderam neste livro aqui, tá? Então, a professora vai dar uma atividade lá. Então, a matemática é a ciência. Mateus está começando a praticar corrida. No primeiro dia, ele conseguiu correr 2.097 metros sem parar. No segundo dia, ele conseguiu correr 3.250 metros sem parar. E no terceiro dia, ele conseguiu correr 5.195 metros sem parar. Registre no quadro a seguir a decomposição de cada número descrito no texto. Então, você vai pegar os números lá, tá no texto, desde o primeiro lá, e vai colocar, tá? Os números você vai colocar aqui, aquele que está lá no texto, e vai decompor ele. Você lembra ainda como que é decompor, né? Então, é isso, coisa que você já fez aqui no livro, então é só para vocês relembrar, tá? Marina é dona de uma academia e neste mês ela comprou 2 equipamentos novos. Veja quanto custou cada um. Equipamento 1, 2 unidades de milhar, 8 centenas e 5 dezenas. Equipamento 2, 1 unidade de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Indique o número que representa os preços dos equipamentos em reais. Então, você vai estar em forma de unidade e você vai passar ele em forma de números, tá? Com um preço. Então, 2 unidades de milhar, 2.000, né? 2 unidades de milhar, 8 centenas, 800 e 5 dezenas, 50. Então, você vai colocar lá, tá? O preço em reais. E o segundo lá, 1 unidade de milhar, que é R$1.000. Então, não vou falar mais, não vou responder, né? Então, você vai responder lá o que você aprendeu, né? Ver se você ainda lembra do que você aprendeu. Nas férias de janeiro, a agência de turismo Via Mar está com promoções imperdíveis. Veja os possíveis destinos. Então tá lá, né? A Via Mar, promoções de arrasar. Aproveitam o mês de janeiro e conheça alguns lugares. Então tá lá, Poços de Caldas, R$1.000. Campos de Jordão, 790. Resort Andorinha, 980. Florianópolis, R$3.700, né? Curitiba, R$2.900. Rio de Janeiro, R$4.000. Observe as promoções e no quadro a seguir registre os números que apresentam algarismo na ordem das unidades de milhar. Então, agora você vai pegar aqueles números, né, que está em reais e vai passar eles aqui nas unidades, né? Unidade de 1 milhar, centena, dezena e unidade. Então, você vai pegar cada número daquele e vai colocar aqui dentro do quadrinho, tá?
Tipo, o primeiro lá, R$ 1.000. Então vai dar, embaixo do 1, vai o número 1. Então, como é R$ 1.000, no lugar da centena vai 0, da dezena 0 e da unidade 0. E os outros você também vai fazer assim, tá? O professor deu uma dica ali para você. Aí lá na página 47, agora escreva esses mesmos números por extenso. Então você vai pegar esses números que tá lá em números e vai escrever eles ali, tá? Na letra C da página 47. Aí tem mais uma lá, né? Embaixo lá. Organize os números do quadro anterior em ordem crescentes. Então você vai pegar lá os números lá os preços lá das pousadas e vai colocar dentro desses quadrinhos em ordem crescentes, do menor para o maior, né? Qual que é o menor lá? Aí você vai colocar dentro do quadrinho aqui, tá? Em ordem crescente. Então, aquele a prof já falou, agora número 4. Marcelo é o dono da academia Corpo Saudável, localizada no seguinte endereço: Avenida Itaipu, número 8.578, bairro Santa Inês. Em relação ao número da academia, responda: quantas ordens tem o número? Aí, quantas ordens, quantos algarismos tem lá? Daí você vai colocar ali. Escreva o número por extenso. Aí você vai escrever, tá? Aquele número lá por extenso. Decomponha esse número. Agora você vai decompor, né? Você lembra como que decomponha um número. Nesse número, o algarismo 8 está representado em duas posições, conforme destacado a seguir. 8.578. Ele está no meio e no fim. Explique a diferença de valor entre as ordens que o algarismo 8 ocupa no número. Então, você vai ver, né, que você vai responder lá, né, que cada um está numa posição, né? Uma está na posição D, né? Então, isso você vai responder, tá? E o último está na posição D, aí você vai responder, cada um está numa posição. Aí você vai lembrar lá da centena, dezena, unidade, e vai responder ali, tá? Então é isso. Na página... Então vocês podem pegar o material complementar e lá na página 45, tá? E responder até a página 47, da 45 a 47. É só uma revisão do que vocês aprenderam, tá? Esse material complementar é só uma revisão daquilo que vocês já fizeram. Então, para não ir ficando para trás, né? Então, vocês respondam lá também, coisas que vocês já fizeram, tá? Para ver se você ainda, né, consegue lembrar ainda o que você já fez, tá bom? Então é isso, tá? Então hoje é sexta-feira, né? Então, último dia da semana terminando. Então, ainda, né? Tá muito crítico, né? Na nossa cidade. Então, ainda nós temos que ficar nos protegendo em casa, né? Sair só se precisar e ainda sair de máscara se precisar, né? Então, se não precisar, ficar em casa, tá bom? Então, bom fim de semana e até a semana que vem. Fiquem com Deus.